Vamos ver mais um vídeo aqui, o Pimenta chamando o VAR, detonando a fake news do Marcel, que dizem que é Van Hatten, mas é Van Hatten. Vamos ver juntos aí, bora! Lembrar apenas que a lei que criou as bets no Brasil foi proposta por Fernando Haddad, governo Lula. Quem for para o Google agora digitar PL 3626-2023, vai perceber não apenas que o governo Lula propôs, como votou a favor, tirando dinheiro dos mais pobres, que têm sido os maiores apostadores, inclusive de quem ganha Bolsa Família. Você anda nas ruas, nas praças, em todos os lugares, o brasileiro está cabisbaixo, o brasileiro está sofrendo um massacre desse PT que o Paulo Pimenta e a Manuela vêm falar aqui. Estados Unidos, a Manuela morou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Donald Trump é o culpado agora das tarifas. Isso, Paulo Pimenta, foi esquema do Lula com vocês para que essas tarifas fossem praticadas e o povo brasileiro não é mais trouxa. O povo brasileiro sabe o que está acontecendo. Agora, eu tenho uma preocupação. Quem organiza, quem fiscaliza e quem dá o resultado das eleições. Essa é a minha grande preocupação. O último discurso de Donald Trump, ele mostrou o que fizeram nos Estados Unidos. Política tem que ser feita falando a verdade. E as pessoas que mentem na política... Seu tempo está garantido. Política tem que ser feita falando a verdade. E quem mente na política tem que ser desmentido, tem que ser desmascarado. Foi por isso que nós pedimos esse direito de resposta. Para que a gente estabeleça um limite ético para que as pessoas aqui falem a verdade. É mentira que o tarifaço tem a ver com o governo do presidente Lula. Essa é uma ação contra a soberania, é contra o PIX, é contra o etanol, é contra o biodiesel. Nós deveríamos estar unidos para defender o Brasil e não se utilizar dessa pauta para fazer demagogia, mentir e espalhar fake news. 20 segundos ainda para a senhora concluir. Eu ainda não comecei. Não, é 1 minuto para os dois. A minha honra ela é sempre atacada individualmente. Não é correto o direito de resposta ser compartilhado, porque a honra não é algo que se partilha. Pois não, 1 minuto, candidato, pré-candidato. Se o senhor conseguir se controlar, talvez seja razoável. Aê. No ano que vivi nos Estados Unidos, com a mais prestigiada bolsa de pesquisa do planeta, Fulbright, pesquisei internet e regulação de redes, no lugar em que a maior manifestação nazifascista se realizou. Naquele período, uma das coisas que eu mais ficava feliz era de não ter que ouvir gritos de homens histéricos, mas de pesquisá-los. Eu quero dizer para vocês que atribuir a um esquema do presidente Lula o tarifaço é de uma falta de ética e de postura que não coaduna com a possibilidade da ocupação da cadeira no Senado. E eu falo isso como quem foi vítima de toda sorte de mentiras. Mentir tem que ser abolido da vida política nacional. O pré-candidato Milton Cardoso pediu direito de resposta, será analisado, mas nós daremos seguimento agora a este bloco. O 6º pré-candidato a responder a pergunta será Paulo Pimenta e tem 3 minutos. Foi feita aqui uma acusação grave, que foi o Lula que legalizou e aprovou as bets no Brasil. Chama o VAR. Extrema-direita espalha pelo Brasil que Lula é o autor da lei que permitiu as bets. É mentira. A lei é de 2018, o presidente era o Temer. Tinha 4 anos para regulamentar, Bolsonaro não regulamentou. Durante todo esse período, as bets operavam sem fiscalização, sem nunca recolher impostos. Foi no governo do Lula
aprovada a lei para que as bets sejam fiscalizadas, paguem impostos e combatam o crime organizado. Pesquisem, senhores e senhoras, como votaram os deputados e deputadas quando nós apresentamos um projeto para aumentar a taxação, para aumentar impostos das bets, para que o dinheiro fosse para o combate ao crime organizado. Pesquisem vocês. Pesquisem, meus amigos e minhas amigas, como votaram os deputados quando o deputado Brazão, ligado às milícias do crime organizado, que mandou matar Marielle Franco, nós tivemos que votar no plenário se ele deveria continuar preso ou se ele deveria ser solto. Pesquisem. Quem votou para proteger miliciano e bandido do crime organizado? Pesquisem os senhores e as senhoras e formem a opinião de vocês. Eu tenho projeto de lei para acabar com os privilégios. Tenho projeto de lei para acabar com super salários, com pensões milionárias. Tenho projeto de lei para acabar com esse escândalo de que juiz corrupto que vem de sentença tenha como pena máxima a aposentadoria compulsória para membro do Ministério Público, que, para mim, a lei tem que ser igual para todos. Não importa se é general, se é senador, se é ministro do STF. Se essa regra for respeitada, nós vamos ter um país com muito mais estabilidade, soberania e fortalecimento das instituições. Agora, sabe o que enfraquece as instituições e a democracia? É fazer campanha com fake news e com mentira. Ontem, um candidato a presidente da República deu uma declaração, mais uma vez, dizendo que as urnas eletrônicas do Brasil estão sendo manipuladas por uma empresa venezuelana. Isso é uma mentira criminosa, isso é uma fake news contra o Brasil, contra a democracia. O que enfraquece a soberania é isso. Foi isso que levou ao 8 de janeiro, e eu, sinceramente, achei que a gente já tinha aprendido com isso. Vamos defender a democracia, vamos defender a soberania, vamos falar a verdade, vamos parar de mentir. Valeu, Luiz e Henrique. espalhar fake news, porque quem perde com isso é o Brasil. Muito obrigado, pré-candidato. Informamos que o pedido de resposta do pré-candidato Milton Cardoso não foi concedido, então vamos seguir agora. Eu tenho uma filha de 10 anos, 11 anos. Talvez vocês se lembrem dela pequena em função das graves ameaças que atravessaram a vida dela até chegar aqui, mas não é sobre isso que eu quero falar, porque eu a considero uma rica de uma guria, criada enfrentando redes de ódio e segue sorrindo. Mas a minha filha chegou na 5ª série. E eu ria, vendo aqui a minha internet, que tem uns memes dizendo que o comportamento é de 5ª série. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que não é. Porque eu acompanho como se comportam as meninas e os meninos da sala de aula da minha filha, eles são muito mais educados, muito mais corteses, muito mais gentis. Ou seja, é injusto atribuir uma certa infantilidade a esse comportamento, porque crianças bem educadas não se comportam dessa maneira. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que li esse documento. E eu acho que nem todos leram. Esse documento tem um eixo central. Para além das diferenças que eventualmente tenhamos num ou outro ponto, presidente Rodrigo, há aqui 2 ou 3 temas que são a espinha dorsal, digamos assim, do documento. O primeiro deles é se nós devemos seguir um caminho de conflito ou de cooperação. E eu quero dizer na frente dos senhores, sabendo que essa audiência nem sempre vê a mim e ao Pimenta com a maior das simpatias, que nós estamos entre aqueles que defendem a cooperação. É por isso que nós estamos aqui nessa longa manhã que se estendeu enquanto os senhores almoçavam e nós ficávamos pensando que devia estar uma delícia o almoço de vocês. Nós estamos aqui porque acreditamos que, independente das pequenas diferenças que temos, e eu elenquei algumas nesse manifesto, temos muito mais pontos de convergência. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que eu quero ser senadora pelo Rio Grande, que eu conheço a força das mulheres desse estado e que sei que as mulheres desse estado não precisam performar as páginas policiais por estarem mortas. Eu quero essas mulheres vivas, protegidas. Eu quero ser senadora do Rio Grande porque nesse momento 143 cidades enfrentam problemas em função
da emergência climática. E os senhores sabem, nós temos 2 tipos de negacionistas: os negacionistas assumidos e os constrangidos, que dizem que escutam a ciência, mas não fazem nada do que as nossas universidades e a ciência recomendam. Muito obrigado, Manuela, pela oportunidade de estar aqui junto contigo. Ano que vem, vamos estar juntos lá no Senado. Várias vezes foi dito aqui, os candidatos do Lula, nós somos mesmo os candidatos do presidente Lula, somos o candidato da Juliana, somos o time do Lula. O engraçado é que quem fala o tempo inteiro que a gente é candidato do Lula não diz candidato de quem que é, né? Então a gente não tem vergonha de dizer quem é o nosso candidato a presidente da República. Grande Pimenta, cara combatível. Eu sou uma minoria que eu gostei do Paulo Pimenta enquanto Secom. Eu acho ele um cara bacana, um cara íntegro. E nada contra o Sidônio também. Mas é isso. Esses almoços da Farsul são nababescos e são nojentos. Só suco do agro e do facho. Sérgio Hoff, com todo respeito, sem nenhum preconceito com os nossos amigos gaúchos, mesmo porque tem a República do Rio Grande do Sul no DCM. Mas, cara, Rio Grande do Sul e agro, puta merda, né? Viva os candidatos de esquerda. Cara, eu tô torcendo muito pra Manu e o Pimenta terem uma votação assim avassaladora no Rio Grande do Sul. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!